Obrigado, Jesus, por estar aqui para te adorar, para glorificar. O propósito é esse, Senhor, te adorar. Glorificar o teu nome, da beleza da tua santidade. E tu és fiel. Nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Te dou louvor, te dou graça. Obrigado, Jesus. Não desista da vida, tudo é possível viver. Obrigado, Jesus. Boa noite, pessoal. Bem. Boa noite, pessoal. Obrigado, Jesus. Graças te damos por tudo. Abre a janela do céu, cura as nossas enfermidades, restaura a nossa vida espiritual, toca na nossa alma, toca no nosso espírito. Seja conosco nesta noite, Pai das luzes. Pega essa esposa aí. Vamos.
sua casa. Se estiver aqui, eu sei, eu penso no pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Obrigado, meu Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Eu posso até estar aflito, nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não para. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não para. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então tenho Deus socorro. Deus proverá, Deus proverá.
voltar. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não para, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não para, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olha para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha falta e minha força se esgota. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Obrigado, Cordeiro de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado por estar aqui na tua presença, para louvar e bendizer o teu nome, diante da tua santidade, do céu. Obrigado, Cordeiro Santo. Eu chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Pra carregar tua glória, eu preciso acompanhar com sangue. Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ver a tua glória, só uma coisa me satisfaz.
glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto de domingo. Graças a Deus. Está chamando a nossa irmã Rosilene para vir aqui dar início. Agora, irmã. Obrigado por poder. Jesus é bom, igreja. Obrigado por estar aqui, Senhor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É um motivo de muita alegria, né, estarmos aqui hoje, né? E mais um culto da família para engrandecer o nome do nosso Senhor, né? É um momento de muita felicidade, né? Podermos estar aqui. Somos pessoas privilegiadas, né? Sabem que nós estamos aqui hoje porque Deus nos escolheu, né? Para estar aqui, né? Somos pessoas privilegiadas, né? Só por esse motivo a gente já temos que agradecer, amém? Amém. Vou ler aqui em Eclesiastes 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por Jesus mais é um bom. culto, Senhor. Estamos aqui para adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Oh, grande Deus. Amém, irmãos? Amém. Eclesiastes 3. Obrigado, Jesus. Graças te dou por estar aqui na tua presença. Amém.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, irmãos? Até aqui. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, né? Eu não sei o que você tem pedido para Deus, né, na sua vida, mas eu quero te falar, irmãos, que Deus tem tempo para tudo. Não fique angustiado, né? Aquieta o teu coração, porque há tempo para todas as coisas, né? Deus sabe o momento, né, que Ele tem que te dar. Às vezes eu sou uma pessoa muito angustiada, muito inquieta. Às vezes eu queria as coisas no meu tempo. As coisas tinham que ser da minha maneira. Se não fosse da minha maneira, não estava bom. E a cada dia Deus tem me modificado um pouquinho. E eu creio que Deus, cada dia mais, Ele vai me mudar, vai me poldar, né? Porque eu comecei a aprender que tudo há tempo, para tudo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Não é do jeito que a gente quer, não é da maneira que a gente quer. Tudo é no tempo de Deus. Então vamos nos aquietar, né, o nosso coração. Vamos entregar a nossa vida, os nossos problemas na mão dele. Porque ele é que sabe o tempo certo, né, de todas as coisas. Às vezes a gente quer porque quer uma coisa, mas a gente esquece que, será que a gente quer isso mesmo que Deus quer para nós? Porque às vezes você quer uma coisa, você vai e faz com a sua mão. E não é da vontade de Deus. Aí lá na frente você vai e você vai quebrar a sua cara. Aí você vai reclamar, mas você orou, você perguntou, Senhor, eis-me aqui, é isso que você quer para mim? Porque antes eu pedia, eu queria que fossem as coisas da minha maneira, mas agora não. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu peço, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Porque as coisas de Deus, elas são perfeitas, né? Como diz a palavra do Senhor. Então entrega os seus problemas na mão dele. Entrega e ele tudo fará. Ele tudo fará. Entrega de todo o seu coração. Busque a Deus. Ore. Entrega a sua vida. Porque Deus, ele sabe tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Entrega a sua causa nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos dele. E ele tudo fará. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? Faz a tua obra nesta noite. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por estar aqui na tua presença, para louvar e bendizer e glorificar e exaltar o teu santo nome na beleza da tua santidade. Deus poderoso, Criador do universo. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, a vocês que estão assistindo aí pelas redes sociais. Que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que Ele está aqui conosco, Ele esteja aí com vocês. Amém? Amém. Nós vamos estar deixando uma palavra aqui, está no livro de Isaías 64. Isaías 64.
64. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia falar só um pedacinho, mas vamos ler o texto em todo para que nós possamos entender sobre o que se trata. Amém? Capítulo 64. Ó, se fendesses os céus, descesses, e se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem na tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, desçais, e os montes se escondiam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti, dos teus caminhos. Eis que iraste, porque pecamos neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como o nosso vento, nos arrebata. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e detenha, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres das nossas iniquidades. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas no deserto. Sião está feita no deserto. Jerusalém está assolada. E a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvam nossos pais, foi queimada a fogo. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Contente-eias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor. Ficarias calado e nós afligiríamos tanto? Amém, amados? A palavra do Senhor, já lá no tempo de Isaías, hein? Há mais de 2000 anos atrás, Isaías já proclamava sobre Deus. E hoje é o mesmo Deus que Isaías proclamava naquele tempo, é o mesmo Deus que servimos hoje. São as mesmas promessas que havia naquele tempo, são as mesmas promessas que temos hoje. Os mesmos deveres, as mesmas obrigações que tínhamos antigamente, é as mesmas que temos hoje. Mas muitos não agem dessa maneira. Eu venho falando aqui repetidamente sobre os modos, os costumes das igrejas que foram se adaptando para poder ganhar almas no mundo e acabaram se corrompendo. Nós vemos aí práticas dentro das igrejas que são práticas mundanas, são práticas que se faz no candomblé, são práticas que se faz na umbanda,
são práticas que se fazem no terreiro de Macumba. Então, o que acontece? Uniu-se todas essas coisas num lugar só. A igreja, com medo de perder fiéis, com medo de ficar como nós estávamos até alguns dias aqui. Hoje nós estamos com a igreja bonita, repleta de gente, né, pastor? Glória a Deus. Mas as grandes igrejas, com medo de ficarem como nós estávamos até poucos dias atrás, com 2 membros, 3, assistindo a pregação, o que elas fizeram? Abriram suas portas para as coisas mundanas. Colocaram em sua grade de programação coisas do mundo, coisas que nós, como cristãos, devemos nos afastar para nos aproximar de Deus. E, na verdade, o que vemos nas grandes igrejas, nos grandes templos, é justamente isso: a agregação de coisas do mundo dentro das coisas santas de Deus. Já naquele tempo, Isaías pregava contra os maus pastores, e hoje o que nós temos aí, temos muitos maus pastores. Já naquele tempo, Isaías pregava sobre as igrejas que corrompiam as pessoas, e hoje nós vemos muitas aí que estão aí só para corromper as pessoas. Muitos templos aí que se dizem santos, mas na verdade não se preocupam com a salvação de ninguém. Eles se preocupam com a sua carteira, com o quanto você tem de limite no seu cartão de crédito para você passar na maquininha lá da igreja. Esta é a grande preocupação hoje. Diversas vezes, os irmãos que estão aqui constantemente sabem, eu venho falado a respeito dessas práticas, eu venho falado a respeito dessas coisas que estão sendo colocadas dentro das igrejas, a falta de uma pregação sincera, a falta de um ensinamento bíblico dentro das igrejas, sincero. Não os ensinamentos que se tem por aí, que se você não der o dízimo para a igreja, o devorador vai entrar na sua vida, vai acabar com a sua finança, vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua casa. Isso é tudo heresia. Isso é tudo heresia gospel. Isso é tudo uma armação que foi criada para sustentar os grandes templos. A Bíblia não relata nada disso. Começa pelo fato de que o devorador, que tanto se fala, que tanto as igrejas impõem para amedrontar os seus irmãos, esse tal desse devorador nem existe. Não há relatos de devorador na Bíblia, de nenhum demônio com esse nome. O único relato que fala sobre isso na Bíblia, que fala sobre o devorador, é sobre os gafanhotos, que naquele tempo afligiam as plantações. Estes eram os chamados devoradores. É desse devorador que a Bíblia relata. Todas as vezes que ela fala, as poucas vezes que ela fala sobre devorador, a Bíblia está relatando justamente a praga que existia antigamente, que era a praga de gafanhotos. Quando você tinha sua plantação, do nada, uma hora por outra, a sua plantação estava muito bonita, perto de você começar a colher, vinha aquela nuvem de gafanhotos, da mesma forma que houve lá no Egito. E aquela nuvem de gafanhotos acabava com a sua plantação. Esta era a praga que existia, que é falada, que é comentada na Bíblia, e que hoje é usada dentro aí das grandes igrejas, dos templos, para amedrontar os irmãos. Se ele não der o dízimo, irmão, se você não der os 10% do teu salário, porque isso é de Deus, os 10% é de Deus. E eu falo para qualquer um que estiver aqui, para qualquer um que estiver na rua, para qualquer um pastor que quiser debater comigo, eu debato com ele e mostro para ele aonde foi inventado essa história de 10%. Isso não tem na Bíblia. Os 10% mensais, o que a Bíblia nos ensina do dízimo? Em primeiro lugar, o dízimo era dado uma vez por ano. O dízimo era dado em mantimentos, que era para o sustento dos sacerdotes dentro do templo, das viúvas, dos órfãos e daqueles viajantes que chegavam ali que não tinham condições. Essa era a função do dízimo.
Mas hoje o dízimo mudou. Ele entrou nessa função de ser o dinheiro. Aí eu debato com qualquer pastor. Qualquer pastor que chegar aqui e falar, não, que o dízimo é de Deus. Eu provo para ele que não é. O que era de Deus, o dízimo que relata a Bíblia, era o dízimo anual. Que as pessoas levavam ao templo. Que era para que se fosse mantido o templo de Deus. E ali era a ordem de Deus. Para que daquele jeito fosse feito. Desde a libertação do povo. Desde que Moisés tomou a frente, Deus o colocou lá para libertar o povo do Egito. Quando o povo foi liberto, Deus deixou essa ordem. Para que fosse dado dízimo à casa dele. Porque uma tribo não havia ganhado nada. Todas as tribos, quando o povo foi resgatado, foi dividido em 12 tribos. Todo o povo que foi resgatado lá do Egito, eles foram divididos em 12 tribos. 11 tribos ficaram com aquelas cidades, toda aquela guerra que nós vemos na Bíblia, né? Eles tomavam a cidade e um dos povos ficava naquela cidade. Foram 11 cidades. O último povo, ele não ganhou nada. Por quê? Era o povo que era liderado pelo irmão de Moisés, Arão. E Arão foi ungido a sacerdote do Senhor. E todos os descendentes de Arão e o povo que andava, que era da tribo de Arão, que foi chamado tribo de Levi, foi escolhido para tomar conta da casa do Senhor. Por isso eles não ganharam nada. Então o dízimo, primeiramente, era para isso. Para que este povo fosse mantido. Então as outras 11 tribos, cada uma delas dava tudo aquilo que eles colhiam, plantavam, pescavam, davam um tanto para a casa do Senhor. E todo ano, entendeu? Havia essa contribuição. E isso foi até que se perderam as tribos. Até que Jesus veio à terra. Aí acabou. Mas hoje é usado o dízimo para amedrontar as pessoas. Aí inventou-se esse demônio. Que se você não der o seu dízimo, o demônio vai entrar na sua vida. E não existe. Aí eu venho. Eu falo com pastores, debato com pastores na internet, porque eles querem dizer que os 10% é de Deus, que foi Deus que instituiu 10% todo mês do seu salário. Eu falo, provo que não. Se você pegar o seu celular, chamar o tio Google, hoje nós temos o tio Google que sabe tudo, né? O que você não souber, você pergunta para o tio Google te responde na hora. Aí eu falo com qualquer um. Você pode procurar no seu celular, se você quiser, o irmão quiser, pode procurar no seu celular. O dízimo de 10% mensal foi instituído pela Igreja Católica no ano de 535. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, no ano de 535 após Cristo. Houve-se uma reunião foi chamado de Concílio de Macon, aonde os representantes da Igreja Católica e o rei daquela época, não me lembro o nome do rei, mas se os irmãos procurarem, só os irmãos vão ver lá, colocaram o dízimo de 10% todo mês. E o rei daquela época foi lá, assinou a lei lá e comprovou, e todo o reino dele tinha que dar todo mês os 10% do que ganhava. Foi ali que foi instituído esse negócio de 10% por mês. E todos os reinos a que ele dominava, a que ele ia lá, guerreava, tomava o reino, tinha que também entrar nessa partilha dos 10% todo mês. Então, quando eu vejo um homem que se fala homem de Deus chegar na frente de um monte de gente e dizer: olha, se você não der 10% do seu salário, dízimo para a igreja, o devorador vai entrar na sua vida, o devorador vai entrar na sua casa, vai destruir sua família, vai destruir seu emprego. Eu fico tão abismado como
pode ser tão cara de pau, porque muitas pessoas estão ali na frente. Hoje, com esse tal desse Google que foi inventado, o tempo que eu estou aqui falando, você pode pegar o seu celular e digitar aí, sem ninguém ver, digitar o que eu estou falando, vai aparecer na hora no seu celular. Então assim, hoje, para a gente falar uma coisa e expor uma coisa para muitas pessoas que não é real, que não é verídico, que não é histórico, que não... É muito complicado. A gente tem que ter muita, eu acho que tem que ter muita cara de pau. E eu debato, às vezes eu entro em lives aí nas redes sociais, entre aqueles pastores que eles não falam, você entra no perfil dele, não tem uma pregação, não tem uma palavra, não tem um versículo bíblico, tem lá a foto dele no shopping, dando risada, de óculos escuros, e aí eles entram nas lives querendo debater Bíblia, se eles não leem Bíblia. Eu falei com um pastor ao vivo na live, ele entrou para me desafiar, porque eu estava falando um monte de heresia. Falei, pastor, nesse dia eu tinha 1.000 e poucas pessoas assistindo, se eu não me engano, era 1.000 e poucas pessoas assistindo a live, e ele entrou para me desafiar. Sabe aquele famoso fariseu, ele não entra e não deixa os outros entrar. Ele não lê a Bíblia e não quer que os outros leiam, ele quer que seja daquela forma que ele aprendeu, que ele foi doutrinado ali na igreja onde ele congrega. Aí ele entrou para me desafiar. Eu tenho esse celular, que é o que eu gravo, que está aqui, os aplicativos que eu uso para a internet, e eu tenho aquele celular, que eu uso ele para passar as músicas aqui, e eu tenho mais 2 em casa, fora o tablet. Aí eu peguei aquele celular, desliguei a música e falei, irmão, procura aí no seu celular, no teu Google, quem inventou o dízimo de 10%? Isso aí é péssimo, a Bíblia está dizendo, me mostra o capítulo da Bíblia que está dizendo que você tem que dar todo mês 10%, porque todos os relatos que eu conheço aqui na Bíblia estão dizendo que o dízimo era anual. Todo ano você tinha que dar o dízimo. Agora me mostra na Bíblia, cadê o capítulo, o livro, qual o versículo que está dizendo que tem que dar 10% do salário todo mês. Sabe aquela história, irmão? Capítulo tal, vamos lá ver, vamos lá olhar. Irmã, Aqui? cuidado, irmã. Aqui? Você não vai achar, irmã. Você não vai achar, irmã. Que fala? Quem inventou os 10% foi a Igreja Católica, irmã. Eu vou ler e perguntar. Tá bom, irmão. A gente debate. É assim que funciona. É assim, a igreja é isso, irmão. Aí ela vai achar, nós vamos ler depois, nós vamos debater, eu vou mostrar para ela que ela não é. Aí ela vai concordar comigo, depois ela vai chegar e falar, é verdade. O irmão falou a verdade, estava com a razão. É assim que funciona, mas sempre. Porque justamente é isso. Existem muitas denominações que ensinam de muitas formas diferentes, muitos ensinamentos, sabe? Você não conhece. Nós, no Brasil, eu já dei esse fato aqui, temos mais de 15.000 placas de igreja. Compreende? Temos mais de 15.000 igrejas com nomes diferentes. E cada igreja que se abre, o pastor daquela congregação coloca o seu, entende? Coloca as suas normas, as suas regras, para que os irmãos que vão lá acompanhar sigam aquelas regras, aquelas normas, né? E é por isso que se perde muito de ensinamento bíblico, justamente por causa disso. Por causa os muitos modos de ensino. E nós vemos que muitos modos de ensino nem na Bíblia estão. Muitas coisas que são ensinadas não são coisas bíblicas, são coisas que aquele pastor que fundou aquela denominação X ou Y, ele achou melhor colocar, porque
sabe? Muitos dizem porque teve uma visão, porque teve um sonho, porque, né? E aí eles vão colocando as suas regras. Amém? Não vou me alongar mais, mas os irmãos estudem, leiam a Bíblia, porque a própria Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Leiam a Bíblia. Assistiu o filme? Quinta-feira não assistir esse filme. Aí, tá vendo? Quem sabe já já. Tá vendo? Vocês cobram. Eles assistiram o filme. Quinta-feira, irmãos, estaremos aí com mais um trecho aí do ensinamento sobre a vida de Paulo. Na verdade, Saulo de Tarso era o seu primeiro nome. Amém? Aí nós estaremos vendo aí as suas viagens antes aí da sua prisão, os locais onde ele frequentou, os tempos onde ele foi pregar, onde ele foi dizer, né, sobre a palavra de Deus. Nós estaremos vendo na próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém? Vamos receber o nosso pastor João, que vai nos trazer a palavra de hoje. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Bom, né? A gente está aqui nesta noite para louvar o nome do Senhor, né? E para dizer o nome de Jesus. Meus amados, muito feliz por estar aqui nesta noite, porque Deus ele tem sido bom e misericordioso para conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías Isaías 43. Isaías 43, o versículo 13. Amém? Isaías 43, 13. Diz bem assim: ainda que se houvesse dia, ele é, né? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, ele é. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Glória a Deus. no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre, estamos, ó Pai, na Tua presença nesta noite. Em primeiro lugar, Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas muitas falhas, pelas muitas iniquidades, Senhor, que nós cometemos contra Ti. Mas nesta noite, ó Pai, eu quero pedir, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite, falar conosco, de uma maneira sucinta, especial e poderosa, porque Tu és Deus, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, e ainda que haja palavras formadas nos nossos lábios, o Senhor já conhece. Quero fazer, Senhor, uma oração nesta noite, pela vida daquele que está preso, por a vida daquele que está trancafiado, por a vida daquela pessoa que está no hospital internada, respirando por ajuda de aparelho. Quero orar, meu Pai, por aquele que está, Senhor, ali na Cracolândia, no centro de São Paulo, por aquele que está caído na porta de um boteco, por aquele que está sendo amarrado, amordaçado para ser tirado da sua vida.
das grandes facções. Ó Deus, visita aquela mãe, Senhor, que está desesperada, que o seu filho, a sua filha, está desaparecido e até agora não deu notícia. Eu quero orar, meu Pai, por aquela pessoa que toma remédios fortíssimos para conseguir dormir, Senhor, que está com uma depressão tão profunda, Senhor. Eu oro nesta noite, meu Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da vida delas, como o Senhor tem misericórdia de nós. Senhor, cura nossas enfermidades, faz milagre na nossa vida, opera o teu milagre, Senhor. Abre as portas, Senhor, onde não tem porta, traz existência aquilo que não existe. Muda, Senhor, os nossos conceitos, muitas das vezes conceitos errados. Ó Deus, faz a tua obra, em nome do Pai, do Filho, do teu Espírito Santo. Fique conosco, faz milagre que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Palmas para Ele que Ele merece. Irmãos, quem é Deus? Hã? Quem é Deus? A pessoa para acreditar, irmão, em algo que ele não vê, ele tem que ter fé. Né, irmão Costa? Como vamos, irmãos, acreditar naquilo que a gente não está vendo? Sabemos que o vento, ele existe. Por quê? Sente ele, né? Ele faz o quê? A gente sente, né? Ele batendo na gente. Isso. A gente acreditamos que o vento existe porque nós sentimos. E o mover dele também. Sim, sim. Irmão, não tem nenhum livro, uma biografia de um autor, conta a vida de uma pessoa que escreveu o quê? Um livro. Para a gente saber, irmão, quem escreveu o livro, a gente precisa ler o quê? A biografia. Eu preciso ler, irmão, a biografia do autor de um certo livro, para me conhecer da onde este autor, da onde ele nasceu, em que época ele nasceu, em que cidade que ele nasceu. Eu preciso, irmão, ler a biografia deste autor. Deus, irmão, como vamos provar, irmão, para alguém que Deus, ele existe? Como você vai provar, irmão, para um ateu que Deus existe? Hã? Se você vê, irmão, em Gênesis capítulo 1, só vai dizer que Deus, ele criou o quê?
não vai achar explicação. Só sabemos que antes que houvesse dia, ele já era. E todas as coisas existem por este Deus, irmão, que muitas das vezes a gente não sabemos, não tem resposta. Só sabemos que ele criou todas as coisas, mas nós acreditamos que Deus, ele existe, porque ele dá sinais que ele existe na nossa vida. Deus, ele dá sinais. Ele dá sinais que ele está conosco. Ele dá sinais, igreja, que ele está conosco. Porque se ele não desse sinal, irmão, nós perecíamos. A gente iria perecer. E o controle deste mundo, deste universo, está na mão de um Deus. Irmão, às vezes eu fico pensando, mas como pode, irmão? Você olha para o planeta Terra. O planeta Terra está suspenso no ar. Você olha para o oceano, irmão. É infinito. Nossos olhos não conseguem, irmão, ver o final do oceano. Aleluia. Olhamos para o céu, as estrelas, a lua, o sol. Rapaz, não tem como, irmão, isso ser obra do acaso, não. Tem que ter um ser maior. Antes que houvesse dia, ele era. Jesus Cristo falou, olha, antes da criação do mundo, Jesus já estava com Deus. Por isso que a Bíblia diz, façamos o homem a nossa, conforme a nossa. Está dando sinal que existia 3, mais de 1, né? Se for ver. Cara, é coisa da gente olhar assim. A Terra gira a mais de 500 mil quilômetros por hora. 1.500 e poucos quilômetros. Como pode, igreja, um negócio desse? Essa gravata está me irritando, não tinha esse negócio aqui. Está coçando. Como pode, irmãozinho? Uma mulher, irmão, quando ela está grávida, cara, é algo surpreendente. É maravilhoso. Não tem como, irmão, não acreditar num Deus desse. Não tem como não acreditar. Um Deus que pode todas as coisas. Tudo ele pode. O universo é regido pelo poder da sua palavra. É ele que governa. Porque ele é o Criador. Ele tem o domínio de todas as coisas. Por isso, quando você que está aqui nessa noite, que acredita, uma pessoa chega e fala, a Terra foi a obra da explosão do Big Bang, mas se fosse bilhões de anos, foi criada, foi desenvolvendo, e ali foi a mutação, e foi se olhar, mas você é um coitado. Porque você conhece a verdade. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não, Deus ele é tremendo. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus descia no Monte Sinai, quando Deus descia no Monte Sinai, a Bíblia diz que o Monte Sinai, ele fumegava como uma fornalha. Irmão, Deus ele é poderosíssimo. E ele se fez
ele se fez tão pequeno, né? Jesus falando lá que ele deixou a glória dele lá no céu para ele habitar, irmão. Como que pode um Deus tão poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, vir à terra, nascer de uma mulher, se submeter a todas as limitações e necessidade humana? Como pode? Que coisa, igreja! Irmão, às vezes a gente olha para a nossa vida. Nós somos um milagre. Somos um milagre. Cara, não tem como uma pessoa de si mesma, não acreditar no Deus, se o Espírito de Cristo não entrar no coração dela. Não tem como. Só pelo Espírito de Cristo mesmo. Só pelo Espírito de Cristo. Quem vai impedir Deus, irmão? Quem pode? Quem pode? Qual que é o ser mortal e espiritual que pode impedir Deus? Quem pode? As vontades de Deus, irmão, é embirrocável. Não tem como, igreja, fugir da vontade de Deus. Pode fugir do Senhor, pode fugir da minha vontade. Eu posso pedir uma coisa para o Senhor, você pode fugir. Você pode fugir, presbítero, você pode fugir, pode correr de mim. Mas de Deus, a Bíblia diz que o diabo, ele crê e ele estremece. Até o diabo, irmão, ele sabe que existe um Deus maior que ele, mais poderoso. Para tocar na vida de Jó, o que o diabo teve que fazer? Teve que pedir autorização para quem? Para o homem? Para os anjos? Não. Ele teve que pedir conta para Deus. Peraí, deixa eu tocar na vida dele. Deus, ele é poderoso, gente. Deus, ele é tão poderoso, irmão, que ele mesmo não pode descrever ele mesmo. Porque quando Deus apareceu para Moisés, presta atenção, Moisés perguntou: Senhor, o que eu vou dizer para Faraó? Quem foi que me enviou? Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, fala que eu sou. Não tem nem explicação. Moisés fala lá, Moisés, para Faraó que eu sou. Me enviou. Porque ele é o que ele é. O que eles querem dizer? Moisés, a minha vontade. A minha vontade não tem como ser impedida. Pode falar para ele lá. Que o eu sou te enviou. Não tem Deus, irmão, sobre descrever ele mesmo. Para o mortal, para Moisés. E Deus, ele deu sinais. Deus, ele dá sinais. Mas eu vou lá e eu falo que o Senhor me enviou. E aí, mas o quê? Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Sinais, presta atenção. Sinais. Tu tem o que na mão, Moisés? Eu tenho uma vara aqui. É um cajado? Joga na terra. Transformou em serpente. Que Deus, ele dá sinais que ele está conosco. Mas só isso, Senhor. Moisés, pega a tua mão, Moisés. Pega a tua mão aí. Está aqui, Senhor. Faz o quê? Enfia dentro da roupa. Tira agora. Quando tirou a mão de Moisés, estava o quê? Leprosa. Branco como a lã. Põe de novo, Moisés. Colocou de novo. Voltou normal. Deus, ele dá sinais, irmão. Deus, ele dá sinais, varão. Deus, ele dá sinais, está mostrando para a gente qual que é a vontade dele. Ele não fala, ele chega a dar sinais. Ele mostra: essa aqui é a minha vontade, tá? Sinais, essa aqui é a minha vontade. Sinais, esse aqui é o meu caminho. Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Sinais. Deus, ele dá sinais, igreja. Aí Moisés chegou lá diante de Faraó.
jogou a cobra, o cajado, transformou-se em cobra. Mas aí o que aconteceu? O faraó falou, isso aí também a gente faz também. É o poder das trevas. Isso aí a gente, isso é moleza. Isso é moleza isso aí, Moisés. Chamou lá os adeptos deles, os macumbeiros. Jogou uma vara também, transformou em cobra também. E aí? Só que o sinal que Deus dá é maior. O que aconteceu com a cobra de Moisés? Fez o que com a cobra do diabo? Engoliu. Vocês estão entendendo? É só isso, só não. Lepra. Deu mais outros sinais dentro de Faraó. Ainda é pouco ainda. É pouco, tá bom. Meu povo não vai ficar te servindo 430 anos. Qual que era a vontade de Deus? Tirar o povo do Egito. Deus ele pega e começa a dar mais sinais para Faraó. E o último sinal que Deus deu foi o último que Deus deu. Foi o que pesou mais. Qual que foi? Foi a morte dos primogênitos. Deus ele mostra, irmão, que está conosco. Deus ele dá sinal. Deus ele dá sinal. Ele sinaliza que está conosco. Ele mostra a vontade dele para nós. Por ele ser tão poderoso, ele mostra e demonstra os seus sinais. Ai, Deus ele não está comigo. Não está não. Rapaz, a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria aqui. Não estaria não. O inimigo já teria te consumido. Teria te consumido. E Jó entendeu. Jó entendeu. Bem sei eu, Jó 42, bem sei eu que todos pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vontade. Pode abrir lá, corrige lá. Jó 42. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Olha o que diz. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Só faltou já falar perante o Senhor que impedirá. Tem como, irmão, impedir a vontade de Deus? Você pode fugir, irmão, da tua vontade. Da minha vontade eu fujo da vontade da Viviane. Faz uma coisa para mim ali, Joel. Eu faço, não faço. Eu consigo fugir da vontade dela, da vontade de ouvido. Mas da vontade de Deus, meu amigo, não tem como fugir. Não tem como fugir. Não sei por que Deus está falando aqui nessa noite. Olha, Deus manda te dizer pela palavra dele, que é inerrante. Você não vai fugir. Glória a Deus. Você não vai fugir. Aleluia a Deus. Da vontade dele. Que a maior revelação é essa daqui, ó. A Bíblia, a palavra. Aqui é pregada a palavra, gente. Aqui é pregada a palavra. Você pode fugir. Vai bater cabeça, vai bater cabeça, vai bater cabeça. Só que é a vontade dele, meu amigo. Deus falou o que para Jonas? Jonas, vai pregar lá em Nínive, Jonas. Já era para mim ter terminado. Mas Deus está colocando no meu coração. Eu ir pregar em Nínive? Eu ir? Vou nada. Vou não? Tu não vai não? Não. E Deus que mandou. O que Jonas fez? Pegou um navio que ia para trás e foi lá e ficou bem na dele. De boa. Deus mandou. Descansar aqui, eu dormir. Tirar um cochilinho. O que Deus fez? Vocês estão entendendo? Quer ir para o ventre, do peixe? Ou você quer ir fazer a vontade de Deus? Ou você quer ir fazer a vontade de Deus? Quer ir para o ventre? Não foi. Tá bom, beleza. Foi lá para o salão dormir. Deus vai lá, irmão.
sacode o mar e a chibata estrala. Onde foi para Jonas? Porque quis fazer a vontade dele. Igreja, nós não somos chamados para fazer a nossa vontade. Você não é chamado para fazer a vontade do homem. Não, você não está aqui para fazer a minha vontade, meu amado, meu cosmo. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Paulo falou, persuado eu a homem ou a Deus? Agrado eu a homem ou a Deus? Você prefere agradar a mim ou agradar a Deus? Agrade a Deus. Porque quando a gente começa, a igreja, a agradar ao homem, a gente não está agradando a Deus. Paulo que falou isso. Você não pode agradar o homem. Você tem que agradar a Deus. Porque quando a gente começa a agradar a Deus, a gente desagrada quem? Ao homem. É mentira? Se levanta e fala que eu estou mentindo. Não. É verdade, é a Bíblia. Quando eu começar a agradar o Senhor, presbítero Monclave, eu estou desagradando a Deus. E quando eu começar a agradar a Deus, eu desagrado você. Uma pessoa que está errada, você vai lá e fala, olha rapaz, conserta isso daí. Conserta, se você está agradando a ela, não, você está desagradando. Por que você está desagradando? Porque você está falando para ela, você está errada. Agora, igreja, se você vê a pessoa ela fala, você está certo. É isso. Continua, viu? Continua. Você está fazendo o que? Você está agradando. Está entendendo? Agora, quando você falou, está errado. Está errado. Diante da Bíblia, pela luz da Bíblia, você está errado. Conserta aí. Você está agradando ela? Não. Você está desagradando porque você está falando a verdade. Certo ou não? Certo. Amém. Né? Deus. Hã? Quer ver doer, irmão? Coloca o dedo na ferida. Só que, irmão, a gente não está aqui para agradar, a gente está aqui para falar a palavra de Deus. Olha, é assim. O céu é desse jeito, é dessa forma. Não, Deus deveria ter deixado Jonas. Não, Jonas, vai não. Fica de boa aí, dormindo aí. Deus mandou, foi um vento lá, rapaz. E ele foi lançado no mar. E foi engolido por um grande peixe. Deus poderia deixar, né? Não, tudo bem, vai lá, faz a tua vontade, mas não. Deus, ele é soberano. A vontade dele tem que ser feita. A vontade de Deus tem que ser feita, igreja. A vontade dele. Ah, não, tá bom, Jonas. Aí a Bíblia diz, capítulo 2, que lá no ventre do inferno ele gritou. E Deus deixou de ouvir? Não. Mesmo Jonas errado, Deus ouviu a oração de Jonas. E o que Deus fez? Deus, ele deu ordem ao peixe. E o peixe vomitou Jonas. Tem pessoas, igreja, que às vezes está sofrendo dentro da igreja. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Porque tem fugido da vontade de Deus. Tem feito as suas vontades. Tem feito as suas vontades. Não, eu vou fazer a minha vontade. Ah, tá bom, tudo bem. Tá, faz a tua vontade então. Se a gente ficar fazendo a nossa vontade, a gente vai continuar sofrendo. Meu amado presbítero. Se o Senhor fazer a sua vontade, você vai ficar sofrendo. Não, eu estou para fazer a vontade de Deus, tá? Jonas se levantou e Jonas foi o quê? Pregar a palavra. Vou pregar a palavra. Porque eu sei, irmão, eu sei quem tem nos chamado. E quem tem nos chamado, não tem como fugir da vontade dele. Não tem como fugir. Né, jovem? Dá para fugir da vontade de Deus? Salmista Davi falou que, ai, se eu subir ao céu, onde que Deus está? Se eu descer às mais profundezas do abismo, tua mão também vai me guiar, não tem como fugir. Não dá para fugir, irmão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor está sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Que coisa, irmão. Ele é Deus. Ele é tão poderoso que ele sabe quantos fios de cabelo tinha na sua cabeça. Quando eu estou ficando careca também. Né, meu Cleber? Será que esse Deus é poderoso?
quantos netos eu vou ter, quantos netos eu vou ter do menino aqui também. Deus, Ele sabe de tudo. E a Bíblia diz que todas as coisas, eu tenho que dizer, estão patentes aos seus olhos. Todas as coisas estão praticamente nuas diante dos olhos do Senhor. Tem como, irmão, fugir? Dos olhos de Deus? Pode não. Dos olhos do Senhor? Não foge. Tem como fugir. Aí eu vou pegar outro caminho, pode pegar. Mas lá na frente vai dar no mesmo caminho. Aí eu vou pegar um atalho. Pode pegar outro atalho. Vai passar pelo mesmo caminho. Tem como. Que a vontade de Deus, ela é soberana. Soberana. Operando eu, quem impedirá? Amém? Fica com essa palavra. Faraó, irmão, naquela época, era a maior potência mundial que existia. Era Faraó. Só que Deus quis tirar o povo dele de lá, rapaz. E era a vontade de Deus tirar de lá. Não tem como. Deus, Ele queria tirar o povo de lá. E Faraó tentou de todas as maneiras impedir, irmão, o povo de Deus sair de lá, mas não teve jeito. Teve que deixar sair. E Deus, Ele continua dando sinais. Quando chegou diante do rio, do mar vermelho, o que Deus fez? Deus abriu o mar vermelho, mostrando que Deus estava com o povo. Diante da rocha, Deus fez brotar água. Deus, Ele dá sinais, irmão. Deus, Ele dá sinal que está conosco. Deus, Ele dá sinal que está conosco. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a gente é tão pequeno, né? Pobre mortal. Como pode, igreja? Glória a Um Deus. Deus tão poderoso. Tão poderoso. Quer ver você levantar, você agradecer a Deus? Começa a meditar. Tudo que a gente vê, tem um louvor que fala, tudo que eu vejo Deus. Se você olhar para a natureza, você vê Deus. Se você olhar para o céu, você vê Deus. Se você olhar para o oceano, você vê Deus. Tudo a gente vê Deus. Porque Ele criaste todas as coisas. A Bíblia diz que Ele criaste todas as coisas e tudo que foi feito por Ele se fez pela vontade dEle. Põe o louvor aí, abençoado. Põe aí, eu te vejo em tudo. É o nome do louvor. Vai fugir até quando? Até quando vai fugir? Até quando vai fugir? Como não? Saber Hein, meu pai? Vai fugir como? de Deus. Irmão, lutar contra Deus é besteira. Lutar contra a vontade de Deus é besteira. Lutar contra a vontade de Deus é morrer no cansaço. Não tem como. Não tem como, irmão, fugir da vontade de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para com essa besteira de querer fugir. Amanheceu, Pode ser. nada pesquei, Vontade de Deus. parecia ser apenas mais um dia. Qual que era a vontade de Jesus? Era que ele ficasse o quê? Pescar. Sem forças de Pescar homens. Só que quando Jesus morreu, eles voltaram o quê? A pescar. Voltou a fazer as mesmas coisas. larga tudo e parar. E a vontade de Jesus era que ele viesse ser pescador de homem. Deus conhece com a estrutura, Feche nossos olhos. sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou
de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Graças te damos por tudo. O Senhor tem feito na nossa vida e vai fazer. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Faz milagre. Só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. E para fechar, igreja, a Bíblia conta sobre a parábola dos talentos. Qual que era a vontade daquele homem que estava dando os talentos? Era que viesse o quê? Granjear e receber mais talento. Preste atenção. Faça a vontade de Deus nessa noite. Amém? Não enterre não. Aí eu vou enterrar. Não, não enterra não. Enterra não, porque Deus ele deu o talento para você granjear mais talento. Amém? Se o bom Deus assim nos permitir, na quinta-feira a gente vai estar aqui louvando e bendizendo o nome de Jesus. Presbítero Crédito, dá o termo do trabalho aqui. Hã? Amém? Estende as nossas mãos e recebe a bênção da parte do Senhor nesta noite. Amado Deus, eterno Pai, no nome do teu filho amado, Senhor Jesus, eu quero pedir ao Deus que nesta noite, estas meras palavras, Senhor, que foi falado aqui neste lugar, palavras dignas de toda aceitação, Senhor, venha, meu Pai, confirmar a cada dia nas nossas vidas. Faça em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam comigo, estejam com você e com a sua família, não só hoje, mas eternamente. Todos nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão.